Intro: A criança do túmulo e a voz do coração enterrado. Roland Rizea, e-book, versão 1. Você já pensou em flores abandonadas ou anjos massacrados? Seu pequeno coração tremendo sob a terra, implorando, como um animal ferido. Não me deixe sozinho, mãe. Suas almas inquietas, ligadas pelo amor eterno, não conseguem encontrar descanso sob a terra. Você já viu um animal ferido fugindo em silêncio para o túmulo? Ou uma ave ferida, ver como ela procura o seu céu? Você poderia acreditar que a beleza é a mais branda das condenações. Ver as mães como mantêm os braços estendidos para o céu e imploram: não me deixe sozinha, meu filho. Elas sentem o coração de seus filhos batendo debaixo da terra, sentem o coração deles que se recusa a morrer. Meu filho, você me consome pouco a pouco com cada lembrança. Não porque você partiu, mas porque você partiu sem mim. Meu filho, por favor, volte para mim. Não consigo seguir em frente, não sem você. A noite se torna um altar de saudade, como um sino quebrado que toca exatamente como uma liturgia da morte. Ouvir as vozes das mães se transformando em canção. É difícil para mim, meu filho. A vida me dói. Dói-me a terra que te esconde. Meu filho, se você soubesse o quanto sinto sua falta. Não me deixe acreditar que não sou mais sua mãe. Nada é mais difícil do que ser mãe sem um filho. Não existe som na terra que possa conter a dor de uma mãe. Elas ouvem o coração de seus filhos batendo debaixo da terra. Dê-me um sinal. Uma brisa. Não me deixe acreditar que você se foi para sempre. Como viver viva com você morto dentro de mim. Meu Deus! Eu quero de volta. Quero o último suspiro dele, quero colocá-lo no meu peito e guardá-lo lá. Porque me deixaste dar à luz a ele, sabias que o levarias. Olhem para mim. Olhem para uma mãe sem filho. Essa é a justiça de vocês. Meu Deus, devias ter-me dado uma arma, não uma alma para amar. Ouvinte. É uma história que a terra mantém escondida, exatamente como uma criança morta. Ela está com a cera derretida nos dedos, com o rosto áspero como uma rocha despedaçada. Com os pensamentos desabados no abismo do desespero. Ouvir como ela chama pelo seu filho morto. Choro e digo, sua mãe está aqui, minha alminha, não vai a lugar nenhum. Durma, minha alma. Se não posso te segurar nos braços, ao menos posso velar por você. Estou aqui. Ainda aqui. Sempre aqui. Meu filho, prometo que não vou embora sem você, e lá ela ficou por muito tempo, noites inteiras. Porque acredite, na maioria das vezes, uma mãe nunca vai embora. Ela permanece lá entre a vida e a morte, no lugar onde seu filho dorme, permanece lá, às vezes, até para sempre. Porque a terra te esconde dos meus olhos. Meu filho, por favor, venha até mim. Por favor, a voz dela era oração e perdição ao mesmo tempo. Muitas mães entregam a alma nos braços do amor. O amor transcende a morte, assim é o laço eterno entre mãe e filho. Você aprendeu a morrer, mamãe. Para que possamos ficar juntos novamente. Pela primeira vez, em todas aquelas noites, a mãe compreendeu a verdade, seu filho não podia mais vir. Não tinha mais voz. Não tinha mais caminho. E não tinha mais a quem chamar. Então, vendo isso, a mãe deitou-se sobre o túmulo. E o que aconteceu? Ela nunca mais se levantou. O cemitério silencioso guardou o segredo. Naquela noite, ninguém mais chamava e ninguém mais respondia. Ensina-me, Senhor, como dizer à minha alma que ela deve seguir em frente sozinha, que deve me abandonar. Obrigado a ouvi-la, vou enlouquecer. Se ao menos eu pudesse, Senhor, ter estado à sua cabeceira na hora da morte. Vivendo a vida, às vezes, é preciso aprender a perdê-la no esquecimento. Quem pode suportar o sofrimento de ser feliz? Às vezes, a verdade é uma grande traição. Alguns momentos mantêm a morte em suspenso. A vida, às vezes impulsionada, quer ser paga no prazo. Conhece a isca no presente, o belo sorriso que esconde as presas. A mão que mata com gentileza. O gosto amargo do dever. Na verdade, o sentir é, de certa forma, um sofrimento. Portanto, dê à dor o que a natureza exige, não o costume.
É difícil lutar contra o coração, pois todos os seus desejos só podem ser satisfeitos ao preço da alma. É por isso que, quando o coração está ferido, os olhos choram. Ouvinte, estando em desacordo com a própria natureza, isso não significa que devo reconhecer que minha alma está dividida. Diga-me, Senhor. A verdade não deveria ter sido leve. Para não cair com tamanho peso sobre o coração. Pois a palavra não deveria ser colocada como um fardo que te oprime. Não é? A vida é para ser vivida ou para ser sacrificada. Senhor. Para poder compreender, eu me destruí completamente. Sinto que o tempo já não é mais meu amigo, continuo ouvindo sua pergunta em um sussurro. Você aprendeu a morrer? Se não soube viver, que ao menos tenha aprendido a morrer. Não. O que lhe dizer? Que eu estava justamente me preparando para aprender a viver. Não. Estou me preparando para receber a morte. E afinal, a natureza me deu uma alma para matar. Ainda bem que pelo menos não me queixo da morte, sinceramente, foi exatamente para isso que nasci. Não sei como dizer isso, mas creio que sou um homem de coração seco. Sente a alegria dos meus olhos mortos em lágrimas. Ouvinte, escrevo para não uivar, ainda não aprendi a respirar e a rugir ao mesmo tempo. Sento o ataque energético das minhas palavras. Os mortos não podem falar. Permaneço surdo aos conselhos da razão. Você sente a voz dilacerante do animal morto em nosso benefício. Monstro da noite, não entoa mais canções, apenas emite gemidos. Minha ilusão, o miserável. Desejando o meu bem, destino a mim apenas o mal. Como encontrar a lei da compreensão? Você percebe a sutileza da minha escrita, como escrevo com o punhal na mão. As palavras que pronunciarei de uma cama pobre, vestido com um trapo. Servir ao sentido da existência. Da sabedoria cairei direto no abismo, irmão. De que servirá o silêncio quando o remorso uiva? Às vezes, a verdade deve ser mantida numa jaula como um animal selvagem. Coragem, porém, uma alma serena suporta qualquer coisa. Não. Minha vida está toda diante dos meus olhos agora, o que me restou pertence mais à morte. Atrelado ao sofrimento por uma vida inteira, no fim do meu desejo, agora creio que só me restou a forca. Fuja! Fuja! Minha alma, para não chorar de dor. Meu Deus, a alegria dos meus olhos, os mortos em lágrimas. E caminhou devagar, devagar com passos de alguém que perdeu a bússola da vida. Dizia, sou apenas um túmulo que anda. Não sou mais uma mãe. Ouvinte, às vezes você desejaria poder absorver todo o veneno das flores envenenadas. Sentir a quietude da escuridão, ouvir como a voz das mães perfura o silêncio. Você já pensou alguma vez no que é o silêncio? Será que é ouvir a dor chorando? Estou ao lado da cruz, com o brinquedo favorito dele apertado contra o peito. As lágrimas continuam se misturando com o sangue das lembranças. Porque Deus, a vida ainda flui em mim, se ela não pode mais fluir nele. Começar a cavar a terra com as mãos, rasgando a carne nas pedras. As unhas se quebravam, o sangue se misturava com a lama, mas não conseguia parar. Parecia-lhe ouvir, mãe. Por que me chamas? Não estou mais inteiro, mãe. Ela gritou porque te amo e porque não posso viver sem te sentir. O vento parou bruscamente, como se o cemitério prendesse a respiração. Poderia-se acreditar que, às vezes, o vento sopra apenas para despertar a morte. Se você curvar a testa mais perto da terra, ouvirá que tudo o que é belo dói. Deveria ter visto como as lágrimas caíam na terra como batidas de um coração errante. Você poderia acreditar que eles trouxeram seus corações como ofrenda à sua terra triste. Meu Deus, como explicar a uma alma que a separação não é uma traição, mas uma libertação? Continuamos caminhando assim, eu o puxando pela mão, ele chorando em silêncio. E ambos tentando aprender o que significa continuar. Talvez a alma seja como um animal ferido, você o toca e ele morde. Ouvinte, o que você pensa sobre os filhos dos lutadores assassinados? Você acredita que eles se levantarão e pedirão contas àqueles que estão encarregados da maldição? Leitor. Você também sente a mão fria do nosso passado que nos aperta a garganta. Que sai do túmulo de nossos ancestrais. Não creio que exista nenhum túmulo tão bem fechado que a maldição não possa penetrar nele.
Ser útil à vida não significa colocar a alma em movimento de acordo com a natureza. Então por que as mães chamam à noite seus filhos mortos? Você já ouviu, nas horas da noite, os gritos das mães cujos filhos foram mortos? Sim. Amigo, à noite as mães chamam por seus filhos mortos. A mãe que segurava seu filho apertado ao peito, agora não pode mais estreitá-lo contra seu coração. Ele está agora longe, muito longe, em um túmulo. Alguns ofereceram à nossa terra triste e atormentada o seu coração em sacrifício, juraram que a amariam com fé até a morte, com todo o seu fardo opressivo, e que não desprezariam nenhum dos seus mistérios. Assim, ligavam-se a ela por toda a vida. Diziam que iriam regá-la com seu sangue, e pediam-lhe que aceitasse seus corpos como sepultura. Não existiam remédios contra a loucura. Outros, em terras estrangeiras, traziam terra no bolso para, no momento da morte, colocá-la na boca, a fim de não deixarem seu sangue em solo estranho. Santificavam, assim, o preço da vida. Acredita-se que, no momento da morte, mordiam a terra e derramavam uma lágrima. Diziam, que sorte a terra enterrar o nosso erro. A história é a voz do túmulo. O túmulo dos heróis é o coração dos vivos. Eles venceram a razão da vida com a verdade da morte. Sentir é um sofrimento, irmão. Dê à dor o quanto a natureza exige, não o costume. Nunca o ataque contra a razão foi tão vivo como em nossos tempos. Como vestir suas inquietações com uma verdade imaginada? O sucesso está apenas do lado daqueles que foram perseguidos. Na maioria das vezes, nossa alma, da maneira como a usamos, perturba a paz de nossa vida em vez de ser útil a ela. Tão grande é a fraqueza da mente quando a razão a abandona. A razão afasta as outras dores, mas dá origem ao arrependimento. A ignorância para os desconhecedores é uma desgraça. A flor, não cuidada, permanece selvagem. A bondade é incompatível com a vida. Jovem, você é escravo dos sonhos, ao avançar, torna-se escravo dos arrependimentos. Não existe bondade na astúcia. O pensamento nos prega a peça mais feia. Vocês não veem a isca no presente. A mente é apenas uma máquina de produzir infelicidade. Acredito que traí involuntariamente o fundo da minha própria natureza. Sinceramente, para entender, tive que me destruir completamente. A essência da minha vida é agora peneirada através da fornalha do horror. Não posso mais lutar contra as evidências. O prazer não é nada além de um estimulante para suportar o sofrimento. O pensamento. Esse preconceito limitado tornou-se prisioneiro das minhas sensações. De agora em diante, toda a importância da vida, terei de vivê-la em renúncia. Porque o espírito une enquanto a alma separa. Minha razão está agora enganada, entra disfarçada na consciência. Cria emoções, manipula-as com astúcia. A razão já não intervém agora, exceto em momentos de crise. A instância da minha consciência vacila, fui eternamente guiado por instintos errantes. O que fazer? Entrar completamente na dilaceração interior? Ou partir para a liquidação total? Se quer entender humanamente, sou tomado pela fúria. Como me é impossível chegar ao conhecimento, preciso começar a escrever. Não gosto de respirar por preconceito. Devo romper, em pensamento, o meu pacto com a vida. Uma coisa é ver a luz do dia carregado de graças, e outra é pagar caro por isso. Todos os buscadores, no final, acabaram na renúncia ou no desespero. Tornado lírico agora no sofrimento, o sentido da minha vida está irremediavelmente perdido para mim. Acredita em mim, a verdadeira alegria é uma coisa severa. Se falta o objetivo, a vida é um extravio. Você busca a libertação do extravio. O tormento do reencontro. Veja que a vigília é uma realidade, irmão. Você quer saber que razão organizou o caos. Agradeçamos a Deus que nenhum homem pode ser obrigado a viver. O homem inteligente deve viver não o quanto lhe agrada, mas o quanto lhe convém. Por isso, enquanto ainda posso, vou expor minhas veias à vista. É melhor vencer a tristeza do que enganá-la. A cultura é o cultivo do esquecimento. Não se pode mandar no coração. O desejo aponta o caminho. Porque não se pode viver sem interpretar. Este passado me ataca a cada passo, as memórias me assediam terrivelmente, desde que minha consciência foi dilacerada.
Agora, quando meu equilíbrio está ameaçado, como posso resistir à tentação da moderação? Agora, como nunca, sinto a necessidade de colocar minhas memórias contra a parede. Sinto na garganta a mordaça sufocante das minhas memórias. Os pensamentos já mordem meu coração. Acho que tenho que prestar contas por todos os esquecimentos. Dizem para não culpar a vida pelos fracassos difíceis. Mas aqueles com a consciência tranquila podem viver imperturbados. Pelo que sei, o paraíso não pode ser construído com lágrimas. Se a existência não pode ser amada, não resta senão suportá-la. Por mais doce que seja a melancolia, a tristeza permanece amarga. Amigo. No auge da dor, ajude sua alma a encontrar o equilíbrio, mas não ordene que o grito saia, apenas permita-o. Mas não se esqueça, apenas até onde a amarra permitir. Eu também desejaria poder caminhar de mãos dadas com um Deus triste. Poder ser uma flor crescida sobre um túmulo e que um anjo triste e aborrecido me colhesse. Pessoas ilustres como eu tomaram a terra como seu túmulo. O que separa as pessoas é justamente aquilo que as ama. Vem, Senhor. Para que eu faça um berço ensanguentado e que toda esta maravilhosa abóbada celeste possa me servir de forca. Senhor. Guia minha alma ao inferno, quero morrer também sem ser chorado e sem ser enterrado. Mãe. Se você me encontrar, não abra meus olhos, para que o céu não os veja. Ouvinte. Aprenda a rir, entre lágrimas.